Paz do Senhor, irmãos. Aqui o cooperador Samuel está fazendo mais uma vez devocional com os irmãos. Está lendo o texto de Mateus, capítulo 18, Mateus 18, a partir do verso 23. A leitura é um pouco extensa, mas creio que vai ser bênção. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar ao seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A gente vai falar de um tema muito importantíssimo para nós. Nós, como irmãos em Cristo Jesus, precisamos compreender que a importância de perdoar os irmãos. O nosso Senhor Jesus sempre nos ensinou que devemos amar o próximo, que devemos perdoar os nossos irmãos, nas coisas que eles fizeram contra nós. E o interessante é ver e associar como nós vemos esse mundo. Muitos dizem que certas pessoas têm que sofrer mesmo, que você está certo em cometer vingança, que você deve revidar mesmo, mas nós devemos perdoar, porque Jesus perdoou todos nós, toda a humanidade foi perdoada por Jesus, e aqueles que aceitam Jesus reconhecem que foram perdoados. Eu reconheço que fui perdoado e que sou um homem, uma pessoa que precisava de Cristo. Todos nós precisávamos, mas querendo, de alguma forma ou de outra, entendemos que o perdão de Deus nos alcançou. E aí, o que Deus quer dizer para nós hoje é: perdoa teu irmão, teu filho. Quando a gente fala irmão aqui, é irmão em Cristo, né? Mas perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa o teu filho, aquela filha. Perdoa. E se aquela pessoa não aceitar o perdão, pelo menos você já se resolveu com Deus. Olha o caso desse que Jesus traz nessa parábola. Um cara que devia muita coisa, foi perdoado, mas não conseguiu perdoar. Mas não conseguiu falar, ó, beleza. Me usaram de misericórdia comigo, vou usar de misericórdia com os outros. E da mesma forma nós devemos ser misericordiosos.
entendemos que, não que a gente seja maior que os nossos irmãos, mas entender que Deus usou de misericórdia e perdoou uma coisa que a gente nunca conseguiria pagar para Ele, que é o valor da nossa alma. Nossa alma, desde a nossa natureza humana, sempre estava contaminada por causa do pecado. Mas Deus enviou seu Filho e deu o sangue precioso de Jesus Cristo para nos libertar dessa dívida que tínhamos. Precisamos ainda obedecer ao Senhor, ainda fazer as coisas na obra de Deus, mas Ele nos perdoou. E se Deus se fez homem para perdoar eu e você, que não merecemos nada, e nós, como não perdoaríamos os nossos irmãos? Pedro pergunta para Jesus: se meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoá-lo? Jesus diz: até... Aí Pedro diz: até 7 vezes eu tenho que perdoar? Jesus diz: não. Digo que não até 7 vezes, mas a 70 vezes 7. E é claro que ele não quis dizer que é uma forma que você não vai conseguir. Você tem que perdoar o seu irmão. E quando a gente fala perdoar, dar outra face, não é apanhar. Não, de forma nenhuma. A gente não é obrigado a ficar apanhando. Entendeu? Mas é entender que aquele irmão precisa. E que nós precisamos também. Pessoas ressentidas, pessoas que guardam rancor, guardam mágoa, e que não querem perdoar, normalmente sofrem por isso. Normalmente passam ansiedade, passam um monte de coisas. Porque guardam uma mágoa que já devia ter sido liberada já. Então, que nós venhamos lembrar. O Senhor Jesus nos ensina: perdoai. Tanto que na oração famosa do Pai Nosso, ele diz: Pai, perdoa-nos aos nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, Deus nos perdoa todo dia. Nós buscamos o perdão do Senhor. Ele já nos perdoou, mas Jesus sugere: Deus, perdoa as nossas vidas assim como nós perdoamos. E nessa parábola, Jesus está avisando: quem não perdoa, quem não quer sentir mágoa, ou às vezes quer buscar vingança, terá a sua sentença. Agradeço a oportunidade e que nós ficamos com isso. Que em nome de Jesus possamos compreender que assim como Ele nos amou, Ele nos protegeu, Ele nos perdoou daquilo que a gente devia para Ele. Coisas banais como dinheiro, essas coisas, muitas vezes a gente não pode perdoar. Então, que Deus nos abençoe nesse dia de hoje. Um ótimo domingo, feriado para todos. Amém.